91 metros de altura absoluta. Deixe isso penetrar na sua mente por um instante. 91 metros construídos tijolo por tijolo, sem uma única máquina moderna, sem guindastes metálicos erguendo cargas, sem sistemas hidráulicos facilitando o trabalho, sem sequer uma roldana de metal para distribuir o peso. Apenas tijolos de barro queimados a temperaturas infernais, betume natural arrancado das entranhas da terra e milhares de homens suando, sangrando, morrendo para erguer algo que desafiava todas as leis da física conhecidas no mundo antigo. A Torre de Babel não foi simplesmente um monumento religioso ou um projeto arquitetônico ambicioso. Foi a construção mais tecnicamente impossível, mais brutalmente exigente e mais mortalmente perigosa que a humanidade já tentou completar naquela época. E aqui está o detalhe que deveria fazer você parar e questionar tudo o que sabe sobre construção antiga. Eles quase conseguiram. Quase alcançaram o impossível usando apenas força bruta, organização militar e uma determinação que beirava a insanidade. Mas então, no auge da construção, quando a torre já perfurava as nuvens e parecia que nada poderia detê-los, tudo parou, completamente, subitamente, de uma forma que nenhum engenheiro poderia ter previsto e que mudaria o curso da civilização humana para sempre. Neste momento, você precisa entender algo fundamental. Não estamos falando de uma torre pequena, não estamos falando de um templo modesto que qualquer civilização antiga poderia erguer com paciência e tempo suficiente. Estamos falando de uma estrutura cuja altura equivale a um prédio moderno de 30 andares. 30 andares construídos sem elevadores, sem concreto armado, sem cálculos estruturais computadorizados, sem nenhuma das ferramentas que consideramos absolutamente essenciais para a construção vertical nos dias de hoje. Como você coordena milhares de trabalhadores espalhados por 91 metros de altura, quando não existem rádios, quando não existem interfones, quando a única forma de comunicação é gritar contra o vento e esperar que alguém lá embaixo ou lá em cima entenda o que você está tentando dizer? Como você transporta milhões de tijolos, cada um pesando entre 5 e 7 quilos, até o topo de uma estrutura dessa magnitude usando apenas força humana e rampas primitivas? Como você impede que toda essa massa de material simplesmente desabe sobre os construtores, esmagando centenas de homens em questão de segundos? E a pergunta mais perturbadora de todas: quantos homens morreram tentando fazer isso acontecer? A resposta para essa última pergunta nunca será conhecida com precisão, porque registros detalhados de acidentes fatais em obras antigas simplesmente não existem. Mas, se você aplicar lógica básica ao que sabemos sobre construção, sobre física, sobre as limitações do corpo humano, trabalhando em condições extremas, a conclusão é inevitável e aterrorizante. Centenas de homens, possivelmente milhares ao longo dos anos de construção, morreram erguendo aquela torre. Morreram nas fornalhas que queimavam tijolos a 800 graus Celsius, com queimaduras de 3º grau cobrindo seus corpos, enquanto tentavam alimentar o fogo incessante. Morreram nas rampas, tropeçando sob o peso de cargas impossíveis e despencando dezenas de metros até se espatifarem no chão duro da Mesopotâmia. Morreram quando seções inteiras da construção cederam, soterrando trabalhadores sob toneladas de tijolos e betume. Morreram de exaustão pura, seus corações simplesmente parando depois de subirem aquela rampa maldita pela 100ª vez naquele dia, carregando 100 quilos nas costas sob um sol que transformava o canteiro de obras em um forno a céu aberto. E nesse exato momento, você deveria estar se perguntando: por que alguém continuaria trabalhando nessas condições? Por que não simplesmente abandonar a obra e ir embora? A resposta está na natureza da civilização mesopotâmica e na forma como grandes projetos eram organizados naquela época. Não estamos falando de trabalhadores voluntários recebendo salários justos e podendo sair quando quisessem. Estamos falando de um sistema onde o Estado controlava massas enormes de mão de obra, onde deixar a obra significava desafiar a autoridade absoluta, onde a alternativa a trabalhar na torre
poderia ser muito pior do que os perigos que ela representava. E, além disso, havia algo mais poderoso que medo ou obrigação mantendo aqueles homens trabalhando. Havia propósito. Havia a crença absoluta de que estavam construindo algo que tocaria os céus, algo que provaria que a humanidade unida poderia alcançar literalmente qualquer objetivo. Não importava quão impossível parecesse. Essa crença, essa certeza compartilhada entre milhares de homens falando a mesma língua, trabalhando pelo mesmo sonho impossível, era mais forte que o medo da morte, mais forte que a dor física constante, mais forte que a exaustão que fazia seus ossos doerem e suas mãos sangrarem. Até que não foi mais. Mas estamos nos adiantando na história. Antes de entender como e por que tudo desmoronou, você precisa compreender exatamente como conseguiram chegar tão longe, como conseguiram erguer aquela monstruosidade, desafiando todas as probabilidades. E tudo começa com fogo. Fogo queimando sem parar dia e noite, transformando argila macia em tijolos duros como pedra. As fornalhas da Torre de Babel nunca esfriavam completamente. Não podiam esfriar, porque esfriar uma fornalha e reaquecê-la novamente consumia tempo precioso e lenha que precisava ser trazida de regiões distantes, já que a planície de Sinar era tragicamente pobre em árvores. Então, o fogo continuava, alimentado constantemente por equipes que trabalhavam em turnos, jogando lenha nas bocas abertas daquelas estruturas que pareciam portais para o inferno. O calor emanando das fornalhas era tão intenso que o ar ao redor tremulava visualmente, distorcendo tudo que estava além dele em ondas líquidas de temperatura. Impossível. Trabalhar próximo às fornalhas era considerado a pior atribuição possível no canteiro de obras, pior até que carregar tijolos rampa acima, porque pelo menos na rampa você podia respirar ar relativamente limpo, podia sentir o vento ocasional refrescando seu rosto suado. Próximo às fornalhas não havia alívio, apenas calor constante, implacável, sufocante, fazendo homens desmaiarem regularmente, seus corpos simplesmente desligando porque não conseguiam mais regular temperatura interna. E quando desmaiavam, muitas vezes caíam perigosamente perto das próprias fornalhas que estavam alimentando, com outros trabalhadores precisando arrastá-los para longe rapidamente antes que queimaduras fatais ocorressem. Mas desmaios eram apenas o começo dos perigos. Queimaduras eram absolutamente inevitáveis naquele ambiente. Respingos de cinzas quentes voavam constantemente das aberturas das fornalhas, pousando em pele exposta e causando bolhas instantâneas que nunca cicatrizavam adequadamente. Porque o trabalhador voltaria para o mesmo ambiente infernal no dia seguinte. Tocar acidentalmente em tijolos recém-saídos do fogo acontecia com frequência assustadora, especialmente quando trabalhadores exaustos perdiam coordenação motora depois de horas sem descanso adequado. E nesses casos, a queimadura não era superficial. Era profunda, destruindo camadas de pele e deixando cicatrizes permanentes que esses homens carregariam pelo resto de suas vidas como marcas do tempo que passaram, alimentando as fornalhas de Babel. A fumaça era outro assassino silencioso que ninguém considerava adequadamente naquela época. Os trabalhadores respiravam ar carregado de cinzas durante horas, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Seus pulmões ficavam permanentemente danificados, desenvolvendo doenças respiratórias que nunca melhoravam, apenas pioravam gradualmente até que respirar se tornava uma luta constante, mesmo longe do canteiro de obras. Tosse crônica acompanhava esses homens, para onde quer que fossem. Uma tosse seca e dolorosa, que expelia catarro negro das profundezas de seus pulmões danificados. E não havia tratamento, não havia cura, não havia sequer compreensão real do que estava acontecendo dentro de seus corpos. Apenas o declínio lento e inevitável da capacidade respiratória, até que eventualmente não conseguissem mais trabalhar de forma alguma. Mas as fornalhas precisavam continuar queimando, porque sem tijolos não havia torre. E sem torre, todo o projeto se tornava inútil.
Então novos trabalhadores substituíam os que ficavam doentes demais ou morriam, e o ciclo recomeçava. Agora, aqui está algo que a maioria das pessoas não considera quando pensa em construções antigas monumentais. Você não pode simplesmente fabricar tijolos e usá-los todos. Uma porcentagem significativa será defeituosa, rachada, mal cozida, fraca demais para ser usada nas partes estruturais principais da construção. Estudos arqueológicos do zigurate de Ur, uma estrutura similar, embora menor que a Torre de Babel, revelaram que tijolos defeituosos eram sistematicamente reutilizados em áreas menos críticas, como aterros internos e reforços secundários. Isso significa que inspetores experientes precisavam examinar cada lote de tijolos que saía das fornalhas, separando os perfeitos dos imperfeitos, os que seriam usados nas paredes externas dos que iriam para o interior da estrutura, os que tinham qualidade suficiente para os andares superiores dos que só serviam para a base. E aqui está a matemática brutal que governava todo o processo. Se você precisa de 10 milhões de tijolos perfeitos para completar a torre e sabe que 20% da sua produção será defeituosa de alguma forma, então precisa fabricar 12 milhões e meio de tijolos no total. 12 milhões e meio de tijolos significam milhões de viagens até as margens dos rios Tigre e Eufrates para cavar argila. Significam milhões de carregamentos de lenha trazida de regiões distantes. Significam anos de trabalho incessante apenas na fase de produção, antes mesmo de começar a construção vertical propriamente dita. A argila vinha das margens dos rios, onde era abundante e tinha a consistência perfeita para moldar. Grupos de trabalhadores desciam até lá antes do sol nascer, porque trabalhar sob o sol direto da Mesopotâmia era literalmente perigoso, causando insolação e desidratação fatal em questão de horas. Eles cavavam usando ferramentas primitivas de madeira e pedra, ferramentas que quebravam constantemente e precisavam ser substituídas, ferramentas que machucavam as mãos, mesmo de trabalhadores experientes com calos grossos cobrindo as palmas. Enchiam cestos enormes com argila molhada, pesada, que grudava em tudo e tornava cada movimento mais difícil. E então, carregavam esses cestos de volta para os canteiros de produção, onde a argila seria processada, moldada em formatos uniformes e deixada para secar parcialmente antes de ser colocada nas fornalhas. O trabalho era monótono, brutalmente físico e absolutamente essencial. Sem argila não havia tijolos, sem tijolos não havia torre. Então os homens continuavam cavando, carregando, moldando, repetindo o processo centenas de vezes por dia até que seus corpos simplesmente não aguentassem mais. Mas fabricar os tijolos era apenas o primeiro dos impossíveis que precisavam ser alcançados. O segundo era ainda mais brutal, ainda mais mortal, ainda mais difícil de compreender quando você realmente pensa na física envolvida. Como você transporta milhões de tijolos para cima? Como leva cada um desses tijolos, pesando entre 5 e 7 quilos, até alturas de 30, 50, 80, 91 metros, sem nenhuma máquina para ajudar? A resposta está nas rampas, e nesse exato momento você precisa entender que as rampas da Torre de Babel não eram simplesmente caminhos inclinados levando para cima. Eram estruturas massivas por si mesmas, quase tão impressionantes quanto a própria torre, serpenteando ao redor da construção principal em espirais ascendentes que cresciam junto com ela. Baseado em evidências arqueológicas de estruturas similares, é provável que a rampa começasse larga na base e ficasse progressivamente mais estreita conforme subia, com a inclinação cuidadosamente calculada para ser íngreme o suficiente para não consumir espaço desnecessário, mas suave o suficiente para que homens carregados pudessem subir sem cair para trás sob o peso. Construir a rampa era quase tão trabalhoso quanto construir a torre. Terra precisava ser compactada em camadas, cada camada sendo socada manualmente até ficar dura como rocha. Tijolos de reforço eram incorporados em pontos estratégicos onde a pressão seria maior.
Madeira era usada para criar suportes temporários que seguravam seções da rampa, enquanto outras partes eram construídas ou estendidas. E a rampa nunca estava realmente terminada, estava sempre crescendo, sempre sendo modificada, sempre sendo reparada, onde o tráfego constante de milhares de homens começava a criar desgaste perigoso. Equipes inteiras eram dedicadas exclusivamente à manutenção da rampa, trabalhando constantemente para identificar pontos fracos antes que causassem colapsos catastróficos. Porque se uma seção da rampa cedesse enquanto estava cheia de trabalhadores, dezenas ou centenas de homens cairiam juntos, despencando em um emaranhado de corpos, cestos e tijolos até se espatifarem no chão dezenas de metros abaixo. E acidentes assim aconteciam. Não temos registros específicos, mas aplicando lógica básica ao que sabemos sobre construção e sobre o comportamento de estruturas sob estresse, colapsos parciais eram inevitáveis. Os carregadores que subiam aquela rampa todos os dias enfrentavam um pesadelo físico que é difícil de compreender totalmente, a menos que você já tenha tentado carregar peso significativo por longas distâncias em inclinação. Um cesto comportava entre 10 e 15 tijolos, dependendo do tamanho e da força do trabalhador. Isso significa 50 a 100 quilos de peso morto nas costas de cada homem. 100 quilos não parece muito, até você tentar carregar isso por mais de alguns minutos. Então você começa a sentir seus músculos das pernas queimarem. Sua respiração fica ofegante. Suas costas começam a doer de uma forma profunda que penetra até os ossos. E você ainda não subiu nem 10 metros. Agora imagine subir 91 metros verticais carregando esse peso. A rampa não subia em linha reta, ela serpenteava, o que significava que a distância real percorrida era muito maior que 91 metros. Dependendo da inclinação e do número de voltas, um carregador poderia estar caminhando 500, 600, possivelmente até 800 metros de rampa inclinada para alcançar o topo da torre. Sob o sol da Mesopotâmia, sem água suficiente, sem pausas adequadas para descanso, fazendo isso dezenas de vezes por dia. O desgaste físico era absolutamente devastador. As costas dos carregadores se curvavam permanentemente sob o peso constante, criando posturas encurvadas que nunca mais se endireitariam completamente, mesmo depois que parassem de trabalhar. Joelhos se destruíam com o impacto repetido da subida e descida, desenvolvendo dor crônica que tornava cada passo uma agonia mesmo em superfícies planas. Pés desenvolviam calos enormes e dolorosos que rachavam e sangravam, infectando regularmente porque não havia tempo para cicatrização adequada antes que o trabalhador precisasse estar de volta na rampa no dia seguinte. E conforme a torre crescia, ficando cada vez mais alta, o trabalho dos carregadores se tornava progressivamente mais mortal. Porque quanto mais alta a torre, mais longa a rampa, mais tempo levava cada viagem, mais exaustão acumulava em corpos que já estavam operando além de seus limites. E exaustão mata. Faz você tropeçar quando seus pés deveriam estar firmes. Faz você perder o equilíbrio quando deveria estar estável. Faz você cair quando deveria estar seguro. A rampa era estreita, especialmente nas seções mais altas onde conservar material era crítico. Homens subiam carregados em uma direção e desciam vazios na outra, passando uns pelos outros em um espaço apertado onde qualquer erro de julgamento, qualquer momento de falta de atenção poderia causar colisão. E colisões na rampa não eram simplesmente inconvenientes. Um homem carregando 100 quilos que colidia com outro criava uma reação em cadeia. Tijolos caíam dos cestos, rolando rampa abaixo e atingindo outros trabalhadores. Homens perdiam o equilíbrio e caíam, às vezes conseguindo se agarrar à borda, às vezes não. E se caíssem da seção alta da rampa, não havia salvação, apenas a queda longa e a morte inevitável no final dela. Não havia corrimãos protegendo as bordas. Não havia redes de segurança aparando quedas. Não havia equipamento de proteção de nenhum tipo. Apenas uma trilha compactada serpenteando ao redor de uma estrutura cada vez mais alta e homens exaustos caminhando por ela com
toneladas de material nas costas, sabendo que um erro significava morte. E então havia o vento. Nos níveis inferiores, o vento era apenas uma presença ocasional, às vezes trazendo alívio refrescante do calor sufocante. Mas conforme você subia, o vento mudava de aliado para inimigo. A 30 metros de altura, rajadas começavam a empurrar contra você com força suficiente para fazer você cambalear. A 50 metros, o vento era constante, soprando sempre de alguma direção, exigindo atenção constante para não ser derrubado. A 80, 90 metros, o vento se tornava aterrorizante, soprando com força suficiente para literalmente arrancar um homem da rampa se ele não estivesse preparado, se não tivesse experiência suficiente para sentir quando uma rajada estava chegando e se abaixar ou se agarrar a algo antes que o impacto o derrubasse. Trabalhar no topo da torre era psicologicamente diferente de trabalhar na base. Lá embaixo, você podia ver o chão claramente, podia ver ajuda. Próxima, se algo desse errado, podia sentir conexão com o resto do canteiro de obras. Lá em cima, você estava isolado. O chão estava tão distante que parecia irreal. Outros trabalhadores eram minúsculos, movendo-se como formigas lá embaixo. E se algo desse errado, se você caísse, se ficasse ferido, a ajuda levaria muito tempo para chegar. Tempo demais para salvar sua vida na maioria dos casos. Alguns homens simplesmente não conseguiam trabalhar nas alturas. Não era questão de coragem ou falta dela. Era pânico primitivo, instintivo, impossível de controlar racionalmente. Olhar para baixo de 90 metros de altura e sentir seu estômago revirar, suas pernas ficarem fracas, sua mente gritar para você sair dali imediatamente. Esses homens eram redesignados para trabalhos ao nível do solo, sem vergonha ou punição. Porque supervisores experientes sabiam que forçar alguém aterrorizado a trabalhar em altura era garantia de acidente fatal. Mas os homens que conseguiam superar o medo, que conseguiam trabalhar nos níveis superiores, apesar do terror constante, desenvolviam um tipo de orgulho sombrio. Eram os trabalhadores de elite, os que faziam o trabalho mais perigoso, os que mantinham a construção progredindo quando ela já estava tão alta que parecia tocar as nuvens literalmente. E no topo, esses homens enfrentavam outro desafio, que era único daquela altitude extrema: o betume. Betume era a solução para um problema que parecia impossível de resolver. Como você gruda milhões de tijolos uns nos outros de forma permanente, criando uma estrutura monolítica que não se desfará com chuva, vento ou tempo? Argamassas convencionais da época, feitas de barro ou cal, simplesmente não eram fortes o suficiente ou duráveis o suficiente para uma construção dessa magnitude. Mas betume era diferente. Betume era uma substância natural, negra, viscosa, que jorrava da terra em certos pontos da planície de Sinar, onde pressões geológicas forçavam esse material para a superfície. Trabalhadores experientes sabiam onde encontrá-lo, identificando locais onde o solo era mais escuro, mais oleoso, onde aquela substância estranha se acumulava em poças pegajosas que grudavam em tudo que tocavam. E quando aquecido, o betume se tornava fluido o suficiente para ser aplicado. Mas quando esfriava, criava uma ligação praticamente indestrutível entre os tijolos. Gênesis capítulo 11, versículo 3, registra especificamente que usaram betume por cal, indicando que essa foi uma escolha técnica deliberada, reconhecendo as propriedades superiores do betume para aquele tipo de construção. Mas trabalhar com betume lá no topo da torre era brutal, de formas que ninguém ao nível do solo precisava enfrentar. O betume precisava ser aquecido até ficar fluido, o que significava que recipientes contendo a substância quente precisavam ser transportados pela rampa até os níveis superiores onde seria aplicado. E betume quente era perigosamente quente, não tanto quanto as fornalhas, mas quente o suficiente para causar queimaduras severas, se respingasse em pele exposta. Trabalhadores carregando recipientes de betume subiam com ainda mais cuidado que os carregadores de tijolos, porque um tropeço não significava apenas tijolos caindo.
significava betume quente se espalhando, potencialmente queimando múltiplas pessoas ao mesmo tempo. E uma vez que o betume chegava ao topo, precisava ser aplicado rapidamente, antes que começasse a esfriar e endurecer. Isso criava pressão intensa nos aplicadores, que precisavam trabalhar rápido, mas com precisão, espalhando a substância uniformemente entre as camadas de tijolos, garantindo cobertura completa, posicionando cada tijolo perfeitamente antes que o betume esfriasse demais. Se um tijolo fosse colocado torto, se a posição não estivesse perfeita, não havia como corrigi-lo depois. A ligação de betume era permanente. Tentar remover um tijolo mal posicionado depois que o betume endurecera significava quebrar o tijolo, quebrar os tijolos ao redor, criar um ponto fraco na estrutura que precisaria ser reparado. Então os aplicadores não podiam errar. Cada tijolo tinha que ser perfeito na primeira tentativa. E eles estavam fazendo isso a 90 metros de altura, com vento constante soprando, com exaustão física extrema afetando sua coordenação, com a pressão psicológica de saber que qualquer erro seria permanente e potencialmente estruturalmente perigoso. O cheiro do betume era outro problema que não pode ser subestimado. Betume tem um odor forte, químico, sufocante, especialmente quando aquecido. Respirar aquele cheiro constantemente causava náusea, dores de cabeça, tontura. E em um ambiente onde você já estava lidando com altura extrema, vento constante e trabalho fisicamente exaustivo, adicionar náusea e tontura à mistura era receita para desastre. Trabalhadores vomitavam regularmente, seus corpos rejeitando o ataque constante dos vapores de betume. E vomitar, enquanto está a 90 metros de altura, tentando manter equilíbrio em uma superfície estreita, é exponencialmente mais perigoso que vomitar ao nível do solo. As mãos dos aplicadores de betume ficavam permanentemente manchadas de preto, impregnadas com a substância que penetrava cada rachadura, cada calo, cada poro da pele. Não importava quanto tentassem lavar, a mancha permanecia, marcando-os como trabalhadores de betume, uma identificação que nunca conseguiriam remover completamente. E além das manchas visíveis, havia os efeitos invisíveis. Problemas respiratórios crônicos, se desenvolvendo ao longo de meses e anos de exposição constante aos vapores. Irritações de pele que nunca cicatrizavam completamente, sempre retornando assim que o trabalhador voltava a manusear betume. E provavelmente outros efeitos de saúde que simplesmente não eram compreendidos naquela época, porque a medicina antiga não tinha conceito de toxicidade crônica ou exposição química de longo prazo. Os homens ficavam doentes, suas capacidades diminuíam gradualmente e eventualmente não conseguiam mais trabalhar, mas ninguém conectava isso especificamente ao betume, porque não tinham o conhecimento médico necessário para fazer essa conexão. E agora, chegamos ao problema que nenhuma quantidade de planejamento ou organização podia resolver completamente. Como você coordena milhares de trabalhadores espalhados verticalmente por 91 metros de altura, quando a única tecnologia de comunicação disponível é a voz humana? Civilizações mesopotâmicas tinham experiência coordenando grandes projetos. Canais de irrigação estendendo-se por quilômetros, açudes contendo rios inteiros, templos menores mas ainda impressionantes. Eles sabiam como organizar hierarquicamente, com supervisores controlando grupos de trabalhadores. Supervisores superiores controlando os supervisores, criando cadeias de comando que permitiam que ordens fluíssem do topo da hierarquia administrativa até o trabalhador individual. Mas a Torre de Babel apresentava um desafio único que outras obras não tinham. Não era apenas coordenar milhares de homens. Era coordenar milhares de homens quando você fisicamente não conseguia vê-los ou ouvi-los a maior parte do tempo. Um supervisor no terceiro nível da torre não conseguia ver o que estava acontecendo no sétimo nível. Não conseguia gritar alto o suficiente para ser ouvido através da distância e do barulho constante de milhares de homens trabalhando. Então, como eles faziam? Baseado no que sabemos sobre outras construções monumentais,
É provável que usassem uma combinação de sinais visuais e sonoros. Sinais visuais funcionariam durante o dia, quando a visibilidade era boa. Bandeiras ou panos coloridos agitados em padrões específicos, cada padrão significando uma instrução diferente. Vermelho agitado 3 vezes significa mais tijolos necessários neste nível. Azul agitado em círculo significa problema estrutural, pausar trabalho. Verde agitado horizontalmente significa trabalho neste nível completo, mover para próximo andar. Cada trabalhador precisaria memorizar esses códigos, reconhecê-los instantaneamente, reagir apropriadamente. E supervisores em cada nível precisariam estar constantemente atentos, observando os níveis acima e abaixo, retransmitindo sinais, garantindo que informação fluísse adequadamente através da estrutura. Sinais sonoros complementariam os visuais, especialmente úteis quando visibilidade era reduzida por poeira, fumaça das fornalhas ou simplesmente a distância extrema. Tambores com sons graves que carregavam bem através do ar. Chifres com toques distintos, cada padrão de som significando algo específico que todos os trabalhadores tinham que conhecer. Mas aqui está o problema terrível com esse sistema. Ele dependia completamente de todos entenderem os mesmos códigos, interpretarem os mesmos sinais da mesma forma, falarem a mesma língua quando instruções verbais eram necessárias. Um erro de interpretação não era simplesmente inconveniente. Podia ser reestruturalmente catastrófico. Se um supervisor no 3º nível via um sinal e interpretava como ordem para começar a assentar tijolos na parede oeste, enquanto o supervisor no 4º nível interpretava o mesmo sinal como ordem para trabalhar na parede leste, o desalinhamento resultante criaria um ponto fraco que poderia comprometer toda aquela seção da torre. Se carregadores entendiam mal uma instrução e levavam tijolos para o nível errado, o trabalho naquele nível parava enquanto esperavam. Material correto, atrasando toda a construção. E se aplicadores de betume recebiam instrução errada sobre quando começar a trabalhar, o betume poderia esfriar antes de ser usado, sendo desperdiçado, exigindo mais betume, mais viagens, mais trabalho. A margem para erro era microscópica, e o estresse constante dessa coordenação precária criava tensões enormes entre todos os envolvidos. Supervisores pressionavam trabalhadores para trabalharem mais rápido, serem mais cuidadosos, cometerem menos erros. Trabalhadores exaustos cometiam erros de qualquer forma, porque estavam operando além dos limites humanos razoáveis, criando mais pressão, mais tensão. E todos viviam com um medo constante e bem fundamentado de que um dia a comunicação falharia no momento crítico e a estrutura inteira desabaria, matando centenas ou milhares de pessoas instantaneamente. Mas apesar de todos esses desafios impossíveis, apesar dos perigos mortais, apesar da coordenação precária e dos acidentes inevitáveis, a torre continuava subindo. Metro após metro, nível após nível, subindo cada vez mais alto, desafiando a gravidade, desafiando a lógica, desafiando qualquer senso razoável do que construção antiga deveria ser capaz de alcançar. E conforme subia, novos problemas apareciam. Problemas que ninguém tinha previsto porque ninguém havia construído algo tão alto antes. Rachaduras começavam a aparecer em lugares inesperados, linhas finas serpenteando através de paredes que deveriam ser sólidas, rachaduras que não estavam lá pela manhã, mas surgiam à tarde, pequenas demais para causar alarme imediato, mas numerosas demais para ignorar completamente. Supervisores inspecionavam essas rachaduras obsessivamente, medindo sua largura com os dedos, marcando sua posição, verificando diariamente se cresciam ou permaneciam estáveis. Porque ninguém sabia realmente o que causava essas rachaduras. Eram apenas o assentamento natural de uma estrutura gigantesca conforme seu peso se distribuía. Eram sinais de problema estrutural mais sério acontecendo nas profundezas invisíveis da construção. Eram resultado de temperatura,
com o calor do dia fazendo materiais se expandirem, o frio da noite fazendo-os se contraírem em ciclos constantes que eventualmente criariam falhas? Ninguém sabia com certeza, e essa incerteza era aterrorizante, porque uma rachadura pequena hoje poderia se transformar em colapso catastrófico amanhã. O peso era outro problema que se tornava progressivamente mais crítico conforme a torre crescia. Cada novo nível adicionado significava mais peso pressionando sobre os níveis inferiores. E não era apenas peso estático, distribuído uniformemente. Era peso dinâmico, constantemente mudando conforme materiais eram adicionados, conforme trabalhadores se moviam, conforme vento empurrava contra a estrutura. Os níveis inferiores da torre suportavam literalmente milhões de tijolos empilhados acima deles. Cada tijolo pesando 5 a 7 quilos, toda essa massa pressionando para baixo, criando forças de compressão que testavam os limites absolutos do que tijolos e betume podiam aguentar. E aqui está algo que deveria fazer você parar e realmente considerar a magnitude do que estavam tentando fazer. Engenheiros modernos, com computadores poderosos, com simulações avançadas, com séculos de conhecimento acumulado sobre comportamento de materiais e física estrutural, ainda tratam construções de altura extrema com cautela imensa, porque sabem exatamente quão perto estão dos limites do que é possível. Os construtores da Torre de Babel não tinham nenhuma dessas vantagens. Não tinham computadores calculando distribuição de peso, não tinham simulações prevendo pontos de falha, não tinham testes de materiais determinando exatamente quanta pressão cada tijolo podia suportar antes de rachar. Estavam construindo baseados em experiência acumulada de estruturas menores, extrapolando para alturas que nunca haviam sido alcançadas, essencialmente apostando que os mesmos princípios que funcionavam para torres de 20 ou 30 metros continuariam funcionando para 91 metros. E de alguma forma, incrivelmente estava funcionando. A torre continuava em pé, continuava subindo, provando que era possível alcançar o impossível através de pura determinação. Organização brutal e disposição para aceitar perdas humanas que seriam consideradas absolutamente inaceitáveis por qualquer padrão moderno. Mas havia limites para o que era possível. Limites físicos impostos pelas leis da natureza que nenhuma quantidade de trabalho humano podia superar. O vento a 90 metros de altura não era apenas inconveniente, era uma força estrutural significativa que precisava ser considerada. Vento empurrando contra uma superfície vertical cria pressão. E quanto maior a superfície, maior a força total. A Torre de Babel apresentava uma superfície vertical enorme para o vento empurrar. E em uma região onde tempestades podiam trazer ventos extremamente fortes, isso significava que em certos dias a estrutura inteira estava sendo empurrada lateralmente com força tremenda. Uma torre perfeitamente vertical e perfeitamente rígida, teoricamente, poderia resistir melhor a essas forças laterais. Mas nenhuma construção é perfeitamente vertical ou perfeitamente rígida. Sempre há pequenos desvios, pequenas imperfeições, pequenos pontos onde a resistência é ligeiramente menor. E sob vento forte, essas imperfeições se tornam pontos de concentração de estresse, onde falhas podem começar. Uma seção ligeiramente mais fraca sendo empurrada, mais que as seções ao redor pode começar a se deslocar. Um deslocamento pequeno cria mais estresse concentrado. Mais estresse cria mais deslocamento. E de repente, você tem uma falha cascata onde uma seção inteira da parede começa a ceder. Os construtores tentavam minimizar esses riscos, construindo com base mais larga que o topo, criando uma forma levemente piramidal que distribuía peso mais eficientemente e oferecia mais estabilidade contra forças laterais. Tentavam usar os melhores tijolos nos níveis inferiores, onde forças de compressão eram maiores. Tentavam aplicar betume com cuidado extra em áreas que julgavam mais críticas estruturalmente. Mas, no fundo, cada metro adicional de altura era uma aposta. Uma aposta de que os materiais aguentariam, de que a estrutura permaneceria estável, de que vento não seria forte demais, de que nada inesperado aconteceria.
E por muito tempo, a aposta parecia estar funcionando. A torre estava em pé, estava crescendo, estava provando que humanos unidos podiam alcançar literalmente qualquer objetivo, não importava quão impossível parecesse. Os trabalhadores podiam olhar para cima e ver sua criação perfurando as nuvens, podiam sentir orgulho justificado pelo que haviam alcançado, podiam acreditar genuinamente que nada poderia detê-los agora. E então, sem aviso, tudo mudou. Não foi colapso estrutural, não foi vento derrubando a torre, não foi rachadura se espalhando até causar falha catastrófica. Foi algo que nenhum engenheiro, nenhum supervisor, nenhum planejador poderia ter previsto ou prevenido. Foi algo que não tinha nada a ver com física ou materiais de construção ou técnicas de engenharia. Começou como pequenos mal-entendidos, o tipo de confusão normal que acontece em qualquer canteiro de obras barulhento, onde milhares de pessoas estão tentando se comunicar simultaneamente. Um trabalhador gritando algo que outro não entendia perfeitamente. Um supervisor repetindo uma ordem que parecia estranha, mas que o trabalhador tentava seguir de qualquer forma. Pequenos momentos de confusão que normalmente eram rapidamente esclarecidos através de repetição, através de gestos, através de simplesmente explicar novamente de forma diferente. Mas desta vez, a confusão não se esclareceu, apenas piorou. E piorou de uma forma que não fazia nenhum sentido, de uma forma que deixava todos progressivamente mais desorientados, mais frustrados, mais desesperados. Um supervisor no quarto nível gritava instruções para sua equipe usando as mesmas palavras que sempre usara. Palavras que sua equipe conhecia perfeitamente, comandos que haviam sido executados centenas de vezes antes. Mas desta vez, os trabalhadores olhavam para ele com confusão genuína, como se estivesse falando algo completamente incompreensível. E quando tentavam responder, explicar que não entendiam, as palavras que saíam de suas bocas soavam igualmente estranhas para o supervisor. Não eram as palavras certas, não eram palavras que ele reconhecia. Era como se de repente estivessem falando línguas completamente diferentes, impossibilitando toda a comunicação. E isso não estava acontecendo apenas com aquele supervisor e aquela equipe. Estava acontecendo em todos os níveis da torre, simultaneamente, transformando o canteiro de obras mais organizado do mundo antigo em caos absoluto em questão de horas. Gênesis, capítulo 11, versículo 7, registra a decisão divina que causou isso, uma intervenção sobrenatural que mudaria o curso da civilização humana. Vamos, desçamos, e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. O impacto dessa confusão de línguas foi devastador, de formas que são difíceis de imaginar completamente, se você não considerar realmente como construção dessa magnitude, dependia de comunicação precisa e constante. Carregadores não sabiam mais onde levar materiais porque não conseguiam entender instruções. Começavam a deixar cestos de tijolos em lugares aleatórios, onde quer que achassem conveniente, criando pilhas desorganizadas de material nos lugares errados, enquanto áreas que realmente precisavam de tijolos ficavam sem suprimento. Aplicadores de betume no topo esperavam por mais betume que nunca chegava, porque as pessoas responsáveis por aquecê-lo e transportá-lo não conseguiam mais entender as requisições. O betume que já estava lá esfriava e endurecia nos recipientes, tornando-se inútil, precisando ser descartado e substituído, exceto que não havia como coordenar o suprimento de substituição quando ninguém conseguia se comunicar adequadamente. Supervisores tentavam desesperadamente fazer suas equipes entenderem usando gestos, usando desenhos no chão, usando qualquer método não verbal que conseguiam imaginar. E isso funcionava para instruções muito simples, muito básicas. Mas construção de uma torre de 91 metros não dependia apenas de instruções simples. Dependia de coordenação complexa, de timing preciso, de múltiplas equipes trabalhando em sincronia perfeita. Um pedreiro no 6º nível precisando comunicar que havia um problema estrutural, que tijolos em certa seção não estavam assentando corretamente,
que seria necessário refazer aquela área antes de continuar. Como ele comunica isso quando palavras não funcionam mais? Como explica através de gestos algo tão específico, tão técnico? Ele não consegue. Então o problema não é comunicado, não é corrigido, e a construção continua sobre uma seção defeituosa, criando ponto fraco que poderia eventualmente causar colapso. Um supervisor no primeiro nível, tentando coordenar o fluxo de materiais pela rampa, precisando balancear quantos carregadores sobem versus descem para evitar congestionamento mortal nas seções estreitas. Como ele faz isso quando não consegue mais dar instruções verbais claras? Quando seus carregadores não entendem seus comandos e começam a subir e descer de forma descoordenada, criando exatamente o tipo de congestionamento e colisões que ele estava tentando evitar? O sistema inteiro que mantinha a construção funcionando estava baseado em comunicação verbal eficiente. E, de repente, sem aviso, essa comunicação simplesmente não funcionava mais. A confusão rapidamente se transformou em frustração. Frustração se transformou em medo. Medo de que a estrutura fosse colapsar porque coordenação adequada tinha se tornado impossível. Medo de que acidentes fatais se multiplicassem porque avisos de perigo não podiam mais ser comunicados eficientemente. Medo do desconhecido, de não entender o que estava acontecendo, de por que de repente ninguém conseguia se entender mais. E então, a frustração e o medo começaram a se transformar em algo ainda mais problemático: raiva. Trabalhadores ficando irritados uns com os outros porque achavam que estavam sendo intencionalmente difíceis, intencionalmente não seguindo instruções. Supervisores perdendo a paciência com equipes que pareciam estar deliberadamente sabotando o trabalho. Tensões explodindo em confrontos físicos porque comunicação verbal não estava mais disponível para resolver conflitos. O trabalho desacelerou drasticamente. Depois, parou completamente em muitas seções da torre. Porque como você continua construindo quando não consegue coordenar nada? Como você garante que tijolos estão sendo colocados corretamente quando não consegue dar ou receber instruções precisas? Como você mantém milhares de trabalhadores operando em sincronia quando sincronia requer comunicação que não existe mais? E então começou a acontecer algo que era simultaneamente natural e profundamente significativo. Grupos de trabalhadores que descobriam que ainda conseguiam se entender mutuamente começaram a se agregar naturalmente. Homens que falavam o que tinha se tornado a mesma língua nova gravitavam uns para os outros, formando grupos coesos dentro do caos maior. E esses grupos começaram a se separar fisicamente dos outros grupos que falavam línguas diferentes. Não por hostilidade necessariamente, embora certamente houvesse tensão e frustração, mas simplesmente por necessidade prática. Se você consegue se comunicar com essas 50 pessoas, mas não com aquelas outras 100, você naturalmente fica próximo das 50 com quem pode falar. E conforme esses grupos se formavam e se separavam, a própria estrutura social que mantinha o projeto unido começava a se fragmentar. Porque a Torre de Babel não era apenas uma construção física, era um projeto unificado de uma humanidade unificada, falando a mesma língua, trabalhando pelo mesmo objetivo impossível, provando que unidos podiam alcançar qualquer coisa. E quando a língua se confundiu, quando a unidade se fragmentou, o propósito fundamental do projeto desapareceu. Gênesis capítulo 11, versículo 8, descreve o resultado inevitável. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. A dispersão não aconteceu instantaneamente. Levou dias, possivelmente semanas, mas era inevitável. Grupos que conseguiam se comunicar internamente começaram a deixar o canteiro de obras, movendo-se para longe, procurando lugares onde pudessem estabelecer suas próprias comunidades, onde comunicação seria possível. E conforme grupos partiam, o número de trabalhadores restantes diminuía, tornando impossível continuar o trabalho, mesmo se coordenação fosse possível.
Você não pode construir uma torre de 91 metros com apenas centenas de trabalhadores. Você precisa de milhares. Você precisa de fluxo constante de materiais. Você precisa de organização massiva. E tudo isso tinha desaparecido, fragmentado junto com a língua comum que tornava tudo possível. As fornalhas esfriaram pela primeira vez desde que a construção começara. O fogo que havia queimado sem parar por anos finalmente se extinguiu, deixando apenas cinzas frias e estruturas de tijolo escurecidas por fumaça. As rampas ficaram desertas, silenciosas, estranhas, de uma forma que eram impossível descrever adequadamente porque sempre haviam sido lugares de movimento constante, de milhares de pés subindo e descendo, de vozes gritando instruções e avisos. No topo da torre, tijolos e betume permaneciam onde haviam sido deixados, marcando exatamente onde o trabalho havia parado. Uma camada incompleta, alguns tijolos colocados, outros ainda esperando, betume endurecido inutilmente em recipientes abandonados. Um momento congelado no tempo, mostrando precisamente quando o impossível finalmente provou ser impossível. Não por limitações técnicas, não por falta de materiais ou mão de obra, não por colapso estrutural ou desastre natural, mas por intervenção divina, que reconheceu que a humanidade unificada por um objetivo era poderosa demais, capaz de alcançar literalmente qualquer coisa, incluindo coisas que não deveriam ser alcançadas. A torre permaneceu de pé por um tempo, uma estrutura massiva e inútil, testemunhando ambição humana, capacidade humana e limites impostos por Deus. Eventualmente, ao longo de décadas e séculos, clima e tempo fariam seu trabalho inevitável. Chuvas infiltrariam através de rachaduras, congelando e expandindo, abrindo as rachaduras mais. Ventos arrancariam tijolos expostos das bordas. A base começaria a se assentar de forma irregular, conforme o solo embaixo compactava sob o peso. Seções desabariam periodicamente, especialmente as partes superiores, que haviam sido completadas mais recentemente, e talvez com menos cuidado, conforme a confusão começava. E eventualmente, depois de tempo suficiente, a torre que havia quase tocado as nuvens seria apenas ruínas, apenas fundações parcialmente enterradas, apenas memória preservada em textos antigos sobre o dia em que a humanidade tentou alcançar o céu e Deus decidiu que era hora de intervir. Gênesis capítulo 11, versículo 9, oferece a explicação final. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O nome Babel, relacionado à palavra hebraica para confusão, tornando-se eternamente associado ao lugar onde a humanidade unificada foi dispersada, onde língua comum foi fragmentada em múltiplas línguas, onde o projeto mais ambicioso do mundo antigo foi interrompido não por falha humana, mas por decisão divina. O silêncio que desceu sobre o canteiro de obras nos dias e semanas seguintes era diferente de qualquer silêncio que havia existido lá antes. Não era o silêncio da noite, quando trabalhadores dormiam, preparando-se para outro dia brutal. Não era o silêncio temporário, quando supervisores paravam trabalho brevemente para fazer ajustes ou inspeções. Era o silêncio permanente do abandono, de ferramentas largadas onde estavam e nunca mais recolhidas, de rampas que nunca mais sentiriam pés de milhares de homens subindo e descendo, de fornalhas que nunca mais queimariam, de uma ambição derrotada tão completamente que nem tentativa de recomeçar seria feita porque aqueles que poderiam tentar já não conseguiam mais se comunicar uns com os outros, já não compartilhavam mais a língua comum que tornava a coordenação possível. Já não eram mais um povo unificado, mas múltiplos povos separados, espalhando-se sobre a face da terra, carregando consigo memórias fragmentadas do que haviam quase alcançado. E aqui está a pergunta final que você deveria estar fazendo agora. O que a Torre de Babel realmente nos ensina? Não é simplesmente uma história sobre construção antiga ou técnicas de engenharia primitivas. É uma demonstração de algo muito mais profundo e muito mais relevante mesmo milhares de anos depois.
É uma demonstração de que humanidade unificada, trabalhando junta por um objetivo comum, é capaz de alcançar o literalmente impossível. 91 metros de altura usando apenas tijolos, betume e força humana. Uma estrutura que desafiava a física, que testava os limites absolutos do que materiais podiam suportar, que requeria organização e coordenação em escala, que não deveria ser possível sem tecnologia moderna. E eles quase conseguiram. Teriam conseguido se não fosse por intervenção divina, reconhecendo que a humanidade unificada era poderosa demais, capaz de alcançar literalmente qualquer objetivo, incluindo objetivos que talvez não devessem ser alcançados. A confusão das línguas não foi punição por falha moral. Foi reconhecimento de capacidade humana, de poder humano quando unificado, e decisão de limitar esse poder, dispersando a humanidade, tornando unificação futura muito mais difícil, através de barreiras de língua que persistem até hoje. Milhares de anos depois, ainda vivemos com as consequências dessa dispersão. Milhares de línguas diferentes, faladas ao redor do mundo, tornando comunicação global um desafio constante, tornando coordenação internacional complexa e difícil, limitando efetivamente o que a humanidade pode alcançar quando não conseguimos nos comunicar perfeitamente uns com os outros. E talvez isso seja exatamente o ponto. Talvez a humanidade com capacidade ilimitada de coordenação e unificação seria perigosa demais, alcançaria coisas que não deveriam ser alcançadas, ultrapassaria limites que existem por razões importantes. Ou talvez, apenas talvez, a história da Torre de Babel é um desafio. Um desafio para superarmos as barreiras de língua, para encontrarmos formas de nos unificar apesar das diferenças, para alcançarmos novamente o nível de coordenação e cooperação que permitiu aos construtores de Babel quase tocarem as nuvens. E se conseguirmos fazer isso, se encontrarmos formas de trabalhar juntos tão eficientemente quanto aqueles construtores antigos trabalhavam, que impossíveis modernos poderíamos alcançar. Agora, deixe sua opinião nos comentários. Você acha que a humanidade deveria tentar alcançar novamente o nível de unificação que existia em Babel? Ou as barreiras de língua e cultura que nos separam existem por razões importantes que não deveríamos tentar superar? Pense nas implicações. Pense no poder que a humanidade unificada demonstrou na planície de Sinar. Pense no que poderíamos alcançar hoje se realmente trabalhássemos juntos tão eficientemente. E pense se isso seria realmente bom ou se alguns limites existem por razões sábias. Deixe sua resposta nos comentários, porque essa é uma pergunta que não tem resposta fácil e seria fascinante ver diferentes perspectivas. E se este vídeo fez você pensar, se fez você ver a Torre de Babel não apenas como história antiga, mas como demonstração de capacidade e limites humanos, então deixe seu like. Inscreva-se no canal porque continuaremos explorando histórias antigas que são muito mais relevantes e muito mais impressionantes do que geralmente imaginamos. E ative as notificações para não perder o próximo vídeo, onde exploraremos outra construção antiga impossível e as técnicas brutais que a tornaram realidade. Porque o passado tem muito a nos ensinar sobre o presente, sobre nossas capacidades, sobre nossos limites e sobre as escolhas que enfrentamos quando decidimos o que tentar alcançar e o que aceitar como além de nosso alcance apropriado.